Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alisson e na aula de hoje nós falaremos um pouco das características dos climas do mundo. Então, quem tiver um pouquinho de dúvida ainda em relação a tempo atmosférico, clima atmosférico, pode voltar nas duas aulas anteriores, pode assistir essas aulas, depois pode voltar aqui para a gente falar um pouquinho das características dos climas do mundo, ok? Então, para a gente dar uma retomada aqui, né, o que são climas? Os climas, eles são resultados da combinação de fatores e elementos. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre isso, que são que são aquelas características que vão formar, digamos, um clima, que vão influenciar mais ou vão influenciar menos, né? São características geográficas e naturais que vão acabar influenciando para que um clima ele tenha uma certa característica própria. Mas o que são clima? Então, o clima, eles são características que um local tem que elas vão se repetindo. Então, são características atmosféricas que elas vão se repetindo aí ao longo de vários anos e vão formar o que a gente conhece, então, como clima. Então, para a gente saber como que é um clima de um local, a gente vai observando ao longo do tempo, pelo menos 30 anos de observações, para a gente dizer ali se um determinado local ele vai ter um determinado tipo de clima. Então, para eu falar que o clima é chuvoso, que o clima é quente, que o clima é frio, eu tenho que observar aí essas características ao longo de muito tempo. Eu não posso pegar um dia aleatório, observar aquele dia e falar que o clima é daquele jeito com base na observação de um dia, porque isso se chama tempo atmosférico. Então, o que está acontecendo agora na atmosfera é tempo atmosférico. Agora, essas características que são gerais, que se repetem assim muitas vezes, aí elas vão formar o clima. Então, nós temos climas que são frios, climas que são quentes e úmidos, climas que são quentes e secos, porque isso foi observado ao longo de muito tempo para chegar nessa conclusão. Agora, se eu pegar só hoje, olhar lá fora e dizer que está ensolarado, então eu não posso dizer que o meu clima vai ser sempre ensolarado ou que essa característica é determinante, porque eu observei um dia, eu não observei muito tempo, eu não peguei todos os registros atmosféricos ao longo de muito tempo. Agora, quando eu pego todos esses registros ao longo de 30 anos, por exemplo, aí eu posso dizer que um determinado clima ele tem uma determinada característica. Então, o clima ele vai acabar influenciando muita coisa. A ocupação humana ao longo da história, a agricultura, vão determinar o tipo de vegetação. Então, muitas vegetações ali, elas acabam sendo determinadas aí pelo tipo climático. Tem outros fatores envolvidos, mas o tipo climático acaba sendo um dos principais. Então, nesse mapa aqui, são os climas os maiores climas aqui considerados no mundo. Esses climas aqui, a gente já consegue ver uma característica que eles são muito influenciados pela latitude. Ou seja, os climas mais quentes, eles estão próximos da linha do Equador, e os climas mais frios, eles estão longe da linha do Equador, estão mais próximos dos polos. Então, vejam que a latitude já vai ser um dos principais fatores que vão acabar influenciando os tipos de clima no mundo. Tá? Então, e aqui, né, a gente tem, então, uma lista, ó, climas quentes, equatorial, tropical, desértico, os climas frios, polar, subártico, desértico frio, continental, e os climas temperados, que eles são climas considerados subtropicais também, pode ser chamados assim, que são climas que em certas épocas são mais frios, certas épocas são mais quentes, que são influenciados também pela latitude. E o clima de altitude, que daí ele não vai ser influenciado pela latitude, e sim pela altitude. Como lá na Cordilheira do Himalaia, por exemplo. Não posso dizer que lá a latitude que está influenciando. Pega montanhas de 6, 7, 8 mil metros de altitude. O principal fator vai ser a altitude. Por que tem presença de neve? Não é pela distância em relação à linha do Equador, e sim pela altitude. Tá? Então vejam que diferentes climas ali, eles vão ser influenciados, então, por diferentes fatores. Então, vamos falar um pouquinho das características, né, de cada um deles. Bom, aqui, como eu falei para vocês, né, os climas, eles acabam sendo muito influenciados pelas zonas climáticas, que tem a ver lá com a quantidade de radiação solar que recebem. Então, essas áreas aqui, próximas da linha do Equador, entre os trópicos, são zonas tropicais. Elas recebem muita incidência solar ao longo do ano, então, recebem muito calor. Então, a temperatura vai ser mais alta e isso vai acabar se traduzindo nas características dos climas. Zonas temperadas, que essas vão variar, então, de acordo com as estações do ano. Em certas épocas do ano, o hemisfério norte vai receber mais incidência solar. Depois, com aquela inclinação do eixo da Terra,
6 meses depois o hemisfério sul vai receber maior radiação solar, então a temperatura vai mudar. Nessas áreas em laranja, as estações do ano elas são melhores definidas. Então a gente consegue observar uma estação que é inverno, uma estação que é verão. A gente consegue ver isso pela mudança da temperatura. O que não é possível muito nas zonas tropicais, que geralmente vai ser calor o ano todo. Então, as zonas temperadas podem ser chamadas de subtropicais também, que têm essa característica de estações bem definidas. Uma estação quente e uma estação fria. E as zonas polares, que vão receber a menor radiação solar lá, elas vão ser frias, né, o ano todo. Elas podem ter uma época que é um pouco menos frio e uma época que vai ser mais frio. Mas, de maneira geral, as temperaturas sempre vão estar próximas ali de zero, abaixo de zero, temperaturas negativas e presença de neve. Então, isso tem a ver com as zonas climáticas, que elas vão ser muito importantes, então, para a definição dos climas. Vejam que só olhando isso daqui eu já consigo, se eu pegar esse mapa e colocar o mapa de climas do lado, eu já consigo falar exatamente quais que são as características dos climas, só observando essa posição deles em relação à latitude, com exceção dos climas de altitude, obviamente, mas aqui eu já consigo ter uma boa ideia de como que como que são os climas aí no planeta Terra. Primeiro, climas equatoriais, que são esses climas aqui mais próximos, então, né, da linha do Equador, por isso climas equatoriais. As características principais é que eles são quentes e úmidos o ano todo, então possuem chuvas intensas. Na Amazônia, por exemplo, tem locais que chove todo dia. Aqui na Bacia do Congo, a gente vai ter, né, próximo da República Democrática do Congo, temos florestas equatoriais aqui também, né, na Indonésia, então aqui clima equatorial que vai chover também todo dia. Então a principal característica desse clima é quente, úmido, próximo da linha do Equador. Tá? Então, bem resumido assim. Aqui o índice de pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva anual vai ser muito grande. São os climas mais úmidos que a gente tem, ficam aqui nessa região, são os climas equatoriais. Climas tropicais, então aquele que já estão próximo ali, não é bem aquele clima tropical, não é bem aquele clima equatorial, mas que está muito próximo da linha do Equador, mas ainda ele está próximo da linha do Equador, então ele vai ser quente. Então aqui a gente tem, pega boa parte do Brasil, tá? O clima tropical ele pega boa parte do Brasil, região centro-oeste, uma parte do nordeste, a região sudeste, quase inteira ali, acaba sendo abrangida pelo clima tropical, que é esse clima que ele é quente, tá? Então ele vai ser quente praticamente o ano todo, mas agora ele tem duas estações bem definidas, que não é inverno e verão, e sim estação seca e estação chuvosa. Então a gente tem aqui no Brasil, a gente tem ali na América Central, tem no continente africano, tem na Ásia, tem numa parte da Oceania, tá? Então ele tem essas características aí que vão influenciar depois, né, o tipo de vegetação, como o cerrado e as savanas, são vegetações de climas tropicais. Então ele tem essa característica das estações bem definidas, uma estação seca e uma estação chuvosa. Então é quente o ano todo, com duas estações bem definidas, uma estação mais seca e uma estação chuvosa. Geralmente o inverno mais seco e o verão chuvoso. Essa é a característica aí principal, então, desses climas tropicais. Bom, seguindo, climas semiáridos. Então, os climas semiáridos aqui, agora a gente já está numa latitude que é próximo dos trópicos, entre 23, 30 graus ali de latitude para o norte ou para o sul, é onde a gente vai ter essa ocorrência desses climas semiáridos, que são quase desérticos. No Brasil, a gente tem um clima semiárido na região do Nordeste. Então, ela é como se fosse uma zona de transição entre as zonas tropicais e as zonas desérticas, entre áreas de climas tropicais e áreas de climas desérticos. Então, ele possui pouca chuva, o próprio nome já fala, semiárido, né, quase árido, possui poucas chuvas e longos períodos de seca. Então, alguns locais podem ficar muitos meses, alguns locais até alguns anos, sem receber uma quantidade de chuva. Então, a gente pode falar do Sahel africano, que está quase chegando lá no deserto do Saara, seria essa área aqui, e também o sertão nordestino. Aqui eu não circulei, mas é porque é só uma área que não é tão grande, né, em relação aos climas do mundo, mas existe. Então, existe aqui, então, um clima semiárido no Brasil. Tá? Então, ele possui essas características, poucas chuvas e longos períodos de seca.
Como o semiárido é um quase árido, né? Então, quando a gente chega nos climas áridos, que são os climas desérticos, também eles estão meio que nessa faixa aqui do planeta, que tem a ver com questões de pressão, tudo, diferenças de pressão, células de Hadley, tem a ver mais com a circulação geral da atmosfera. Vai ter uma aula que eu posso falar sobre isso, para entender, então, por que essas regiões aqui, nessa faixa do planeta, elas são mais desérticas mesmo. Então, como eu falei para vocês, estão próximo dos trópicos, geralmente próximo do trópico de Câncer e de Capricórnio, em latitudes consideradas médias. Então, as principais características são áreas muito secas com alta amplitude térmica. Então, amplitude térmica é aquela diferença de temperatura entre a mínima e a máxima em um dia. Então, a temperatura pode, por exemplo, chegar próximo de 10 graus de madrugada, e de dia pode chegar próximo dos 40. Então, veja que é uma grande amplitude térmica. Esquenta muito, mas a temperatura cai muito rápido também. Tem a ver com a continentalidade, que é o fator climático que foi falado na aula anterior. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre os elementos e os fatores climáticos, pode voltar aí na aula anterior. Onde que nós temos essas áreas? Deserto do Atacama, na América do Sul, deserto do Saara, são exemplos, então, de áreas de climas desérticos que nós temos aí no mundo. Então, próximo, climas mediterrâneos. Então, esse clima ele não é tão presente assim, em relação à área, ele não abrange grandes áreas, ele está mais próximo de áreas oceânicas, e ele vai ter uma característica meio própria, que geralmente ele está em regiões litorâneas entre 30 e 40 graus de latitude, tanto norte quanto sul, mas ele vai ter uma característica muito diferente, que ele vai ter o verão quente e seco, e ele vai ter o inverno mais chuvoso. Então, aquele inverno que não é tão frio, mas ele vai ser um inverno chuvoso, que é muito diferente do tropical, por exemplo. Quem está acostumado com o clima tropical sabe que chove mais no verão e não chove no inverno. Agora, no clima mediterrâneo, é totalmente diferente, a característica é contrária. Então, o Mediterrâneo, né, como o próprio nome já fala, tem a ver com o mar Mediterrâneo, então, norte da África e Europa, uma boa parte da Europa que é abrangida por esse clima, áreas aqui do sul da Austrália, na costa aqui da Califórnia, nos Estados Unidos, até na América do Sul a gente tem uma área ali mais na região do Chile, que pode ser considerado um clima mediterrâneo. Então, esse clima mediterrâneo ele vai ter essa característica do verão quente e seco e do inverno mais chuvoso. O inverno não é tão frio, mas ele é um inverno chuvoso. Então, vejam que ele é muito diferente do clima tropical. Ele é o contrário do clima tropical. No clima tropical, chove no verão, não chove no inverno. Aqui é o contrário. Vai ter o verão seco e o inverno mais chuvoso. Então, essa é a característica do nosso clima mediterrâneo, que a gente não vai ter ele no Brasil, tá? Então, não tem a presença do clima mediterrâneo aqui no Brasil. Próximo, são os climas temperados, então eles estão nessas áreas aqui, né, entre a zona tropical e a polar, que são os climas temperados ou climas subtropicais, que são também ali de médias latitudes. Então, eles vão ter as estações melhor bem definidas, ou seja, a gente vai ter um verão quente e um inverno frio, por exemplo, essa característica básica. As chuvas, elas são geralmente bem distribuídas, tá? A temperatura, então, ela não vai ser tão alta e ela não vai ser tão baixa. Tem alguns locais que podem ter presença de neve, temperaturas negativas, mas não é a regra, tá, desse clima. A regra geral é que as chuvas são bem distribuídas, não tem uma estação seca e uma estação chuvosa, e nós temos estações bem definidas. Verão, sabe que é verão, porque a temperatura indica verão, e sabe que é inverno, porque a temperatura vai indicar que é inverno. Então, essa é a característica desses climas temperados ou climas subtropicais. No Brasil, ele está presente na região sul do Brasil. Tá? Então, quase toda a região sul do Brasil, ela vai ser abarcada aí, então, por esse clima temperado, que no Brasil nós chamamos de subtropical. Tá? Então, não é mais o tropical, já é o subtropical, está mais ao sul ou mais ao norte, né? Então, vai ser um clima mais frio que o tropical. Então, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, não tem agora estação seca, estação chuvosa, o que tem é a estação definida, inverno e verão. Verão quente, inverno mais frio. Não significa que vai ser extremamente quente ou extremamente frio. Significa que vai ser quente e vai ser frio. Ou seja, vai ter uma diferença entre a temperatura. A média da temperatura do verão vai ser uma, a média da temperatura do inverno vai ser uma mais baixa. Tá? Então, essa é a característica.
Então, no Brasil, nós temos nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, ali na Nova Zelândia. Então, nós temos vários locais do mundo que temos esses climas temperados, que podem ser divididos em temperados oceânicos e temperados continentais. Tá? Os temperados continentais, como a gente tem o clima subtropical aqui na região sul, tem a presença aí das 4 estações do ano, meio que bem definidas. Então, tem inverno, tem verão, mas também tem a primavera e outono, que são as estações de transição. Tá? A gente pode ver pelas características das árvores, algumas árvores elas perdem a folha durante o inverno, que é a estação mais seca e mais fria, e depois acaba voltando ali próximo do verão, já na primavera. Tá? Então, a característica a gente consegue observar pela própria vegetação, que ela é adaptada a esse tipo de clima. Tá? Então, é só essa diferença aí dos temperados continentais e oceânicos. Os oceânicos são mais próximos das áreas oceânicas, então vão ser mais influenciados, né, por isso, enquanto nos temperados continentais ou subtropicais continentais, a gente vai ter mais presença da continentalidade, então vai ter aquela variação maior da temperatura, lá na amplitude térmica, né? Então vai ter verões mais quentes e invernos mais frios, por exemplo. Tá? A gente pode encontrar isso nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, aqui na região sul do Brasil, pega partes da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, lá na região da Patagônia, por exemplo. E os climas frios, então os climas frios eles já são mais frios que o temperado, mas ainda ele não é um clima polar. Tá? Então ele está bem próximo lá do que seria o clima polar. A gente vai encontrar isso lá no norte, lá no Canadá, lá na Rússia, lá nos países nórdicos, por exemplo, a gente encontra esse clima frio, que já está próximo do Círculo Polar Ártico. Então, possui invernos longos, invernos rigorosos, verões curtos e frescos, não é um verão quente, vai ser no máximo ali mais fresquinho, mas não vai ser, né, um verão quente. Agora, o inverno é frio, inverno extremamente longo, extremamente frio, com a presença de neve, tem a vegetação adaptada, que são as taigas, tá? Então, são as vegetações boreais ali que são adaptadas a esse tipo de clima. Então, climas frios, como o próprio nome já fala, é um clima frio, com presença de neve, com invernos longos, rigorosos, e quase não tem verão. Depois a gente vai ter os climas polares, que são aqueles que estão presentes lá no Polo Norte, lá na Groenlândia, boa parte da Groenlândia, lá bem no norte da Rússia, bem no norte do Canadá, do Alasca, na Antártica, a gente vai ter então os climas polares, são regiões ali dos polos. Possui temperaturas negativas quase que o ano todo, pouquíssima precipitação, né, além da neve. Então pega exemplos da Groenlândia, da Antártica, que eu falei para vocês, então você olha ali a imagem, não preciso falar muito, né, do que seria o clima polar. Ele tem aí essa característica própria. Também temos climas de altitude, então agora não vai ser a latitude que vai influenciar muito, e sim a diferença em relação ao nível do mar subindo, né, que é a altitude. Então nós temos Cordilheira dos Andes e Cordilheira dos Himalaias, que possuem montanhas bem altas com a presença de neve. Então vejo que mesmo a montanha ela pode estar próxima ali da linha do Equador, que seria uma região mais quente, mas como ela é muito alta, a altitude vai influenciar mais do que a latitude, fazendo com que ela seja mais frio, que ela tenha neve. Então as temperaturas geralmente vão ser baixas, e conforme essa variação aí de altitude. Tá? Então nesse caso os climas de altitude, o que vai influenciar eles é a altitude, não a latitude, como quase que todos os outros do mundo ali. Bom, nós temos também, para fazer uma classificação dos climas, a gente tem a classificação de Köppen, que é uma das mais conhecidas e mais usuais, que ele vai se basear, então, na temperatura e na precipitação. Então, ele vai dividir os climas em tropicais, começam com A, os climas áridos, que são os climas secos, com B, os climas C, que são os climas temperados ali, os climas D, que também são temperados, mas um pouco mais frios, geralmente, e o clima polar, que daí vão ser os climas mais frios que a gente tem aqui. Aí ele coloca outras letras para indicar, então, a quantidade de chuva. Então, por exemplo, aqui a gente tem o primeiro só o AF, que é um clima tropical, chuvoso de floresta. Floresta amazônica, por exemplo. Depois, vou pegar um outro exemplo aqui, ó. CFB, úmido em todas as estações, verão moderadamente quente. É um clima subtropical, tá? Então, porque, ó,
a chuva bem distribuída ao longo do tempo, ao longo do ano, e um verão que não é tão quente. É um clima temperado, um clima subtropical ali. Tá? Então, ele pega essas características aqui, ó. Alguns que têm chuva de verão e verão quente, outros lá do B, que são climas frios e climas quentes, mas que são secos. Tá? Então, ele faz aí essa classificação. Depois vocês podem olhar com calma para ver, né, onde que eles estão mais presentes. Ó, o DFA, por exemplo, úmido em todas as estações e verão quente, tá? Mas vai ter um inverno severo ali. É um clima já temperado, subtropical também, clima frio. E por último, o E, que são os climas polares, né? Neve, gelo. Vou mostrar aqui para vocês como que eles estão distribuídos no mundo. Então, os climas que começam com A, né? São esses climas tropicais aqui, equatoriais, com mais presença de chuva. Os climas B também quase que são os climas mais secos, né, que ele coloca. Os climas C são os climas temperados e subtropicais. Os climas D são os climas temperado frio, tá? Então são climas mais frios, com presença de neve, invernos rigorosos. E o E são os climas polares, que possuem temperaturas negativas quase o ano todo, presença de neve o ano todo. Então essa é uma classificação também que a gente pode utilizar. Além das regiões de montanha, tá? Colocado ali em cinza também. Que são, né, áreas mais frias com aquilo que chamam de neve eterna. Fica com neve o ano todo, como algumas montanhas da Cordilheira do Himalaia, por exemplo. E por último aqui, então, para a gente finalizar essa discussão sobre os climas, é para assinalar a correta. A. O clima equatorial é seco, com baixa umidade relativa do ar durante o ano. B. O clima desértico apresenta alta pluviosidade concentrada no verão. C. O clima mediterrâneo apresenta verões secos e invernos chuvosos. D. O clima temperado continental ocorre apenas em regiões litorâneas. E E. O clima polar apresenta verões longos e secos. Então, a única correta aqui, né, nesse caso, é a C, do clima mediterrâneo, que apresenta verões secos e invernos chuvosos. A primeira está errada porque o equatorial é úmido. A segunda está errada porque o clima desértico não tem muita chuva, né, então é baixa pluviosidade. A D está errada porque o clima temperado continental está no continente, não no litoral. E a E está errada porque o clima polar apresenta verões, nem apresenta verões, né? Apresenta invernos rigorosos e invernos muito frios. Muito bem, então, pessoal, por hoje é isso. Espero vocês aí na nossa próxima aula. Até mais, até logo.